Olá, eu sou Vitor Burgo, curador da terceira edição do Curta na Serra. Estamos aqui para mais uma atividade online. Aliás, esse ano é o Curta na Serra, que acontece entre 18 a 30 de janeiro, em formato híbrido, com atividades presenciais e atividades virtuais. E hoje a gente está aqui para apresentar mais uma atividade paralela, né? Uma atividade de formação da terceira edição do Curta na Serra. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, uma camiseta preta, tenho um pseudo bigodinho e uma barba, e estou num fundo que tem uma persiana cinza e uma planta aqui do meu lado. Bom, a gente começa então, e também a presença, né, agradecer a presença das nossas intérpretes de Libras, a Deise Souza e a Poliana Alves, que estarão aqui com a gente também hoje nessa Masterclass, que será ministrada pelo Caio Dornelas, que já está aqui com a gente também. Caio, seja muito bem-vindo à terceira edição do Curta na Serra. Olá, eu sou Caio, agradeço o convite do Curta na Serra. É um festival, uma mostra que eu tenho muita admiração, que eu curto muita programação e desejo muito que tenha vida longa. Na Masterclass hoje vamos falar um pouco sobre esse universo da produção cinematográfica no interior de Pernambuco a princípio, mas por que não no interior do Brasil, né? Na medida que esses contextos podem se assemelhar. Vou falar um pouco da diversidade, das dificuldades, mas também das potências que é produzir cinema a partir dessa perspectiva do interior. E vai ser uma conversa pautada muito pela minha experiência que veio da Zona da Mata Norte de Pernambuco, que é uma região que nos últimos anos tem demonstrado capacidade produtiva em cinema e audiovisual, com vários projetos de diversas naturezas. Então vai ser uma conversa um pouco baseada na minha experiência, na experiência da minha região, mas também um pouco conversando sobre esse assunto de maneira mais transversal para outros territórios. Então é isso, vamos começar então agora a Masterclass com Caio Dornelas, aqui na terceira edição do Curta na Serra, e daqui a pouco eu volto. Então, Caio, fica à vontade e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Curta na Serra. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo que faz o Curta na Serra. Fico muito lisonjeado por o convite e muito feliz também de tratar de um tema sobre o qual eu me debruço há tanto tempo e trabalho e vivo para isso, assim, sabe, na minha vida profissional. Antes de começar a trazer os temas que eu preparei para a gente conversar aqui, para trocar ideias, eu queria fazer uma espécie de acordo pedagógico, assim, e como é que eu penso em conduzir essa conversa, esse papo. Primeiro eu quero me apresentar e contar um pouco como é que foi a minha história na entrada do audiovisual, na entrada do cinema, porque acho que é uma história que ela pode, como é que se diz, pode se espelhar em outras histórias de outros realizadores e realizadoras que encontram em sua trajetória nas suas cidades do interior o caminho para trabalhar com cinema. Então, eu acho que trazer esse dado biográfico do meu percurso, eu acho que ele é importante nesse sentido, sabe? Eu sou formado em História, sou graduado como licenciado em História, era professor até então. E em Pernambuco tinha um circuito de festivais que chamava Pernambuco Nação Cultural. Esses festivais rodavam todas as regiões do interior de Pernambuco, levando música, teatro, circo, cultura popular, audiovisual e cinema. Enfim, era um festival que movimentava assim, a cena cultural das cidades do interior de Pernambuco. Eu era professor, eu saí da escola na qual eu dava aula de história, fui correndo para o evento, tentar uma inscrição em confecção de alfaias de maracatu. Cheguei lá, estava com a inscrição para essa oficina lotada, fechada, não tinha mais vagas. Aí me pegaram pelo corredor, pelo braço, pelo pescoço, e me jogaram dentro de uma oficina de cineclube. Eu nunca tinha ouvido falar em cineclube, nunca tinha pensado em fazer cineclube, nunca tinha pensado em trabalhar com cinema. Apesar de, como professor, já usar muito o recurso audiovisual nas minhas aulas, com meus alunos. Então, foi através de uma atividade de formação que eu entrei nesse universo. Após essa oficina, eu não parei mais. No mesmo ano, comecei a fazer outros trabalhos, fundei um cineclube na minha cidade,
colaborei com outros cineclubes em cidades vizinhas e fui mergulhando de cabeça assim nesse universo. Isso foi nos anos de 2008, 2009, mais ou menos. Aí eu colaborei com a fundação do cineclube chamado Iapoi Cineclube, em Goiânia. É um cineclube que, depois de 10 anos, ainda hoje, ele permanece ativo com atividades sazonais. Então, jovens que na época eram público do cineclube, hoje são as pessoas que tocam a atividade. E eu acho que a gente chega no primeiro ponto que eu quero trazer para imaginar uma consolidação de um universo, de um cenário, de uma cena audiovisual cinematográfica no interior, que é o papel dos cineclubes. Há muito tempo, há muitas décadas, por fatores que acho que não cabe a gente discutir aqui agora, os cinemas de interior, cinemas de bairro, desfecharam e os cinemas se concentraram, basicamente por ordem econômica, em grandes centros comerciais, em shoppings e nas regiões metropolitanas. E as cidades de interior, elas pararam de ter esse parque exibidor, pararam de ter a janela de exibição para o cinema. Eu tenho assim, a recordação de conversas com meus avós, que as relações sociais na minha cidade, em Goiânia, se davam muito através da frequência ao cinema. Meus avós se conheceram no cinema, uma série de amigos que têm os seus pais e avós também que têm histórias íntimas com o cinema, ou trabalharam, ou eram funcionários, ou eram frequentadores assíduos, enfim. Mas da geração dos meus pais, para mim, a gente não tem esse universo no interior. E isso é algo muito que põe muita dificuldade no surgimento de pessoas interessadas em fazer cinema no interior. Se eu não assisto, se eu não consumo, se eu não tenho essa experiência coletiva de ver um filme coletivamente numa sala de cinema, em certo grau, em certa escala, isso também desestimula que exista desejo de fazer cinema naquela região, naquela cidade, naquele território, naquela paisagem. Então, o cineclube, de alguma forma, ele ocupa, com suas limitações, essa lacuna, que é a lacuna de um parque exibidor, de uma janela exibidora de cinema no interior. Não pensar em produzir cinema no interior é pensar nessa primeira dificuldade, que é não ter janela de exibição, e como suprir essa dificuldade, ter o cineclube, que faz esse papel. Para além de papel exibidor, o cineclube também tem papel de reflexão, certas vezes de pesquisa, certas vezes de formação de curadores, de cinéfilos. Então, o cineclube ele tem um papel muito importante, assim, sabe, na consolidação de um cinema interiorano, sabe, regional. Nesse sentido, territorial que eu quero falar, regional. Cineclube é uma parada muito difícil de se manter, né? Assim, são muitas dificuldades de manter o cineclube ativo, funcionando, porque, assim, sua essência é uma atividade filantrópica, é uma atividade muito mais ligada à militância e ao desejo de fazer acontecer do que uma atividade profissional que lhe constitui como profissional, que lhe remunera, que lhe realiza enquanto profissão. Cineclube é um estado de espírito, praticamente, mais do que uma profissão, né? Então, financiar esse cineclube, ter tempo útil, ter pessoas pensando e realizando é uma grande dificuldade de manter, mas ainda assim é muito importante. E na minha região, que é a região que eu mais conheço nesse sentido, que é uma região que não estava no momento sem audiovisual e passou, ao longo dos tempos, construir uma cadeia produtiva local, o cineclube na minha cidade e nas cidades vizinhas, eles tiveram um papel fundamental. Então, o cineclube foi uma porta de entrada e a porta de entrada de muitas pessoas para o audiovisual na minha região. Eu acho sempre importante, assim, reforçar a informação que o cinema é uma arte, uma linguagem que é estritamente coletiva. Fazer cinema sozinho é uma exceção à regra, uma exceção da exceção. Então, uma coisa que eu percebi é que se eu quisesse fazer cinema sozinho na minha cidade, se eu quisesse fazer cinema na minha cidade, eu não conseguiria fazer sozinho. Eu teria que encontrar pares, queria encontrar
gente que tivesse disposta a desvendar esses mistérios junto comigo. Então, o Cineclube foi uma ferramenta com a qual eu encontrei outras pessoas que tiveram esse interesse de construir essa trajetória comigo. Então, eu passei de me sentir isolado com esse desejo e, através do Cineclube, eu consegui encontrar outras pessoas. Então, se na sua cidade, na sua região, não tem esse universo, não tem essas iniciativas, você tem esse desejo de criar esse ecossistema que lhe torne possível a realização cinematográfica na sua cidade, na sua região, eu acho que você começar a pensar por Cineclube, eu acho que é uma possível início de trajetória que vai dar certo, sabe? Não é simples, não é fácil, mas a chance de dar certo é grande porque é uma ferramenta muito importante. Outra ferramenta, outro elemento que eu considero muito importante na consolidação de um cenário audiovisual cinematográfico em uma região do interior, e da qual também faz parte da minha constituição de trajetória, carreira e profissional, são festivais e mostras, porque esses eventos ele estrutura alguns elementos importantes na região. Primeiro, um festival ele articula as pessoas. Então, quem tem interesse, seja em pesquisa, seja em cineclube, seja em curadoria, seja como espectador mesmo e curioso e está ali somando esse público dos festivais e mostras, seja realizadores, roteiristas, técnicos, esses festivais e mostras, naturalmente, ele vai agregar esse público. Então, se na minha região, que já tem 19 cidades, e a dificuldade de articulação era enorme, o festival ele consegue cumprir esse papel de articular. Então, a partir de um festival que eu comecei a produzir em 2011, chamado Mostra Canavial de Cinema, que é um festival itinerante, que percorre várias cidades da região, da zona da Mata Norte de Pernambuco, eu pude conhecer, e as pessoas puderam se conhecer através do festival, de pessoas do cinema, do audiovisual de outras cidades. Então, eu costumo dizer que a Mostra Canavial, para mim e para várias pessoas da minha região, ela costurou uma coxa de retalho, em que um retalho era um roteirista de Goiânia, o outro retalho era um fotógrafo de Carpina, o outro era um técnico de som de Buenos Aires, o outro era um produtor executivo de Paudalho, e assim a minha região começou a ver surgir projetos que eu chamo de intermunicipais. É como se ele tivesse esse poder de aglutinar esses potenciais criativos, técnicos e de produção mesmo, sabe? Então, quem está pensando em estruturar um cenário audiovisual, encontrar pessoas na sua região, na sua cidade, para que juntos possam pensar em produzir cinema ali, a partir daquele local, a partir daquele território. Eu acho que pensar em festivais e mostras também é uma ferramenta muito importante que colabora. Porque é isso, reforçando mais uma vez, acho que essa informação ela tem que estar sempre posta. Cinema é uma arte coletiva, ela se faz em coletividade, são muitos braços levantando esse peso, são muitas mentes criando as soluções para poder realizar as coisas, não é simples assim. Então, a princípio, ao longo de 10 anos, o meu trabalho sempre foi encontrar, estimular e manter as pessoas interessadas em fazer aquilo comigo, ou entre si, ou próximo a mim. Então, é um trabalho que só quem desenvolve essa atividade no interior que sabe. Você está na região metropolitana, você quer contratar um técnico de som, você vai no bairro vizinho, você vai no telefone, você vai encontrar vários técnicos de som, por exemplo. Se eu tô, vamos supor aqui, eu vou sair um pouco da minha região para ser da zona de conforto. Se eu estou em Afogados da Engazeira, se eu tiver que encontrar um técnico de som de cinema, um som direto,
não vou ter no bairro seguinte, não vou ter provavelmente na cidade vizinha. Eu vou ter que rodar bastante, eu vou ter que assim fazer a pesquisa e talvez não encontrar esse técnico. E aí ter que solucionar isso de outra forma, ter que se transformar em técnico de som às vezes para suprir essa lacuna, essa necessidade, às vezes recorrer a um serviço que não é da sua região, né, que vai encarecer em logística, em transporte, em tudo isso, né? Então, os festivais de cinema, eles têm esse papel de articular as pessoas que estão na sua cidade, na sua região, e tem também um papel importantíssimo de da visibilidade para as pessoas que estão fora desse ciclo, que veja, caramba, tem um festival de cinema aqui na minha cidade, isso é sério. Aí vai ver, tem um filme de alguém da cidade que inspira outra pessoa. Enfim, eu acho que os festivais é uma janela muito importante, tanto para articulação como para visibilização desse trabalho cinematográfico nas regiões do interior. Um outro projeto que eu também realizo, que estamos indo para a quarta edição, eu considero também importantíssimo na minha trajetória e considero que foi um elemento fundamental na trajetória do surgimento de um cinema na zona da Mata Norte de Pernambuco, que é um projeto de formação. Eu realizo o projeto Engenho de Imagens, eu vou contar rapidinho como é que ele surgiu. É um projeto de formação de longa duração, ele dura às vezes 180 horas, às vezes 200 horas de formação, é quase que um semestre universitário em termos de quantidade de hora-aula. E ele parte do pressuposto de que cinema são várias tecnologias ali articuladas. Algumas de forma mais técnicas, em termos de equipamento, de manuseio, enfim, de atualização de softwares, de câmeras e de microfones e tudo mais, mas também uma tecnologia mais literária, mais filosófica, mais, vamos supor assim, mais da área de humanas nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente tem isso só dei dois grandes núcleos assim que fazem parte da formação audiovisual, mas existe muita coisa a ser trabalhada na área de formação e ter formação no interior é importantíssimo, porque vai dar condição de pessoas que querem se profissionalizar nessa área ter um primeiro contato, ter uma primeira qualificação, ter uma qualidade de resultado de entrega dos seus trabalhos melhor. Então, assim, pensar formação, seja uma formação mais acadêmica, se tem uma universidade, curso técnico ligado a um instituto técnico federal, estadual ou municipal, sejam formações livres, realizadas a partir de iniciativas de produtoras, de produtores, de professores, de instituições do terceiro setor, enfim. Então, acho que ter uma reflexão para a formação, eu acho muito importante. Então, esses três projetos, essas três naturezas de projeto foram fundamentais para mim, que é o Cineclube, foi por onde eu entrei e por onde eu encontrei as primeiras pessoas próximas de interesse junto com o meu trabalho. A Mostra Canavel do Cinema, que eu pude dar visibilidade ao meu trabalho de pessoas próximas e pude articular mais gente na minha região. E projeto de formação, que a princípio eu sempre produzo, mas sempre participo como aluno, porque eu entendo que formação, sobretudo em audiovisual, é uma formação contínua. E proporcionei momentos de formação para outras pessoas que estão ali ao meu redor, que ao mesmo tempo que ele melhora a qualidade do trabalho dele, melhora do meu, a gente vai trocando e vai crescendo junto. Então, formação, festival e cineclube foram trajetórias fundamentais pelas quais eu percorri e sempre continuo percorrendo, pensando no cinema no interior. Um quarto ponto e último que eu quero falar dessa minha trajetória, de como ela se confunde com a consolidação de cinema no interior, é a realização dos filmes. Eu, como diretor e roteirista, eu tenho 3 curtas finalizados, estou finalizando o quarto agora, nesse momento,
E foram filmes que, acho que o primeiro eu fiz em 2012, a gente tem quase 10 anos depois. Então, através da realização desses filmes, eu pude perceber como a região mudou em termos desse universo de produção cinematográfica. A gente tem muito mais estrutura na região hoje, tem muito mais pessoas aptas e tecnicamente e criativamente para trabalhar. Através desses filmes, eu também pude fazer intercâmbios, porque eu também entendo os curtas, as realizações de conteúdo como um processo de formação, e entendo os intercâmbios de conhecimento também como processo de formação. Então, eu pude trabalhar com equipes mistas, boa parte da equipe da minha região, outra parte da equipe de outras regiões do país e às vezes de fora do país. Então, eu pude fazer esse mix de fazer essa experiência mínima de intercâmbio, sabe? Então, a cada processo de um curta que eu rodo, eu sei que ali também fica um lastro de formação na equipe, para mim também, com certeza, né? Como parte da equipe. Então, acho que esses são meu percurso profissional, que se confunde com o percurso da consolidação do cinema no interior, né? E aí, por que eu acho tão importante que a produção cinematográfica vá para o interior? Quais são questões que a gente pode analisar criticamente nesse sentido? Se a gente for analisar os números da política pública, que é a principal política de financiamento aqui em Pernambuco, que é um cultura audiovisual, a gente pode concentrar que ainda existe uma concentração de recursos muito na região metropolitana. Se nós formos analisar os produtos audiovisuais que são entregues anualmente à sociedade, boa parte se concentra na realização na região metropolitana de Recife. E aí eu estava num outro... Enfim, essa concentração, na minha perspectiva, no meu olhar, ela empobrece o que é produzido. Ela torna menos heterogêneo os olhares, ela torna menos heterogêneo a diversidade do discurso, ela concentra o poder, que é o poder de poder produzir, de ter essas ferramentas de produção audiovisual, ter essas ferramentas de expressão enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Então, são muitas coisas assim que eu elenco como um empobrecedor, essa concentração. Fora que também é injusta, porque se concentra, não distribui como deveria distribuir. Então, a gente tem... Eu entendo dessa forma, que a concentração ela não colabora com o enriquecimento do que é produzido aqui no Estado. Existem outras formas de concentração, para além da concentração territorial, né? A gente tem uma concentração... Sim, eu estava recentemente em um debate de um festival de Goiás. Estávamos nesse debate eu e outro realizador pernambucano, que estava com filme também nessa mostra. Aí o Medeiros perguntou, mas e aí, Caio e Felipe, o que é que vocês acham do cinema pernambucano? Aí o outro realizador falou, cinema pernambucano? Qual é o cinema pernambucano? Aquele que é feito por homens brancos e ricos? Esse cinema pernambucano, eu não me reconheço nele. Então, assim, esse tipo de concentração, que é classista, que é racista, que é territorialista, é um tipo de... É um dado que reforça como é injusta essa distribuição desse poder, de poder estar atrás das câmeras, estar escrevendo os roteiros, estar produzindo os conteúdos. Então, mais um elemento que eu considero uma concentração, um elemento empobrecedor. E aí, o que me instiga é inverter essa lógica, é propor uma inversão. Tipo, não, vamos produzir a partir do interior, a partir da perspectiva do interior, a partir de quem cresceu, de quem viveu, de quem sabe as histórias do interior, com sotaque, com as paisagens do interior. E inverter essa lógica é uma pequena subversão, porque você está indo de encontro a um status quo que ele está dado
uma sociedade como estrutura racista e classista que ela é, mas também contra uma política pública que foi estruturada dessa forma. Então, essa subversão, essa inversão de lógica é uma pequena subversão, que acontece aqui no audiovisual, mas acontece na agricultura familiar, mas acontece no artesanato, mas acontece nos sistemas de irrigação para grandes plantações e não para a agricultura familiar. Ela acontece nas estruturas urbanas das pequenas cidades e nas grandes cidades, enfim. É uma lógica que está na sociedade como um todo, mas também tem seu espelho na nossa estrutura cinematográfica, audiovisual, né? Então, eu acho que sim, nós aqui nós que somos do interior, que somos Zona da Mata, que somos do litoral, do extremo litoral, ali na beira da praia, que estamos no Agreste, que estamos no Sertão, temos o direito de sonhar em ter esse poder, que é um lugar de poder, de ocupar esse lugar de poder, que é o poder de produzir cinema, produzir audiovisual, produzir TV. Só que para sonhar e inverter essa lógica e propor essa pequena subversão, eu acho necessário algumas coisas. Primeiro é ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo e pensar de que forma ferramentas vão lhe possibilitar que você construa uma trajetória, um arco dramático, para usar uma expressão nossa cinematográfica, que permita que a longo prazo essa subversão e esse cenário audiovisual se consolide na sua cidade, na sua região. E para fazer isso é necessária muita força de vontade, é necessário criar esse contexto, esse ecossistema ao seu redor, que possibilite que as pessoas se estimulem a trabalhar com isso e cresçam, e amadureçam, e se reconheçam, e não esmoreçam dentro das dificuldades, que são muitas. Ao longo da trajetória, eu vi muita gente assim, muito legal, muito competente, muito bacana, chegar junto do cinema, se formar, trabalhar, ter as primeiras experiências profissionais, mas quando as dificuldades tiveram, e isso não é crítica, isso é só um reconhecimento de um fato, tiveram que sair e trabalhar com outra coisa. Às vezes, uma atividade que nem lhe forma enquanto indivíduo, enquanto realização pessoal, mas lhe dá ali o que é necessário para tocar a vida, né? Para pagar as contas e se manter de pé, enquanto cidadão e com um mínimo de dignidade. Mas é isso, essa trajetória no interior é possível e ela se dá também a partir de um outro elemento, que é o elemento da política pública. O cenário audiovisual, a produção audiovisual como si, cinematográfica sobretudo, ela não se dá brotando da terra como capim. Ela tem que ser, a terra tem que ser trabalhada, tem que ser semeada, tem que ser cuidada. E um elemento que é importantíssimo nesse processo de construir esse cenário é a atuação da política pública. Hoje, infelizmente, a gente pode falar da política pública estadual porque a política pública nacional ela não existe. Mas eu vou dar aqui um dado da minha época, já falando nessa perspectiva saudosista, espero que também futurista. A gente tinha uma política pública audiovisual, na época que o grande Gilberto Gil era ministro da Cultura, que tinha alguns programas que olhavam para diversidade cinematográfica no interior. Tinha um programa que eu achava incrível, chamava Revelando Brasis, que era um programa federal que levava formação e uma espécie de olheiros para descobrir talentos cinematográficos, técnicos, diretores, roteiristas, e atores e tudo mais, em cidades com 20 mil habitantes.
Então, cidades com 20 mil habitantes do Brasil inteiro, do sul ao norte, centro-oeste e oeste, enfim, Brasil inteiro, nordeste. As cidades com menos de 20 mil habitantes recebiam esse programa, que iam com formação, iam com oficinas, escolhiam uma daquelas pessoas que participaram da formação, levava para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, não lembro da época quando é que era, para ter mais formação, financiavam a primeira realização desses realizadores. Então, desse programa surgiram vários diretores de cidades do interior de Pernambuco. E aí acho que vale a pena fazer um traçar um pequeno panorama das maiorias das cidades do interior, que muitas vezes, economicamente, são dependentes do serviço público, às vezes são as prefeituras e a Câmara de Vereadores, serviço público, que emprega a maioria das pessoas, que faz aquela economia rodar. Às vezes é um ou duas estruturas financeiras, às vezes é uma monocultura, às vezes é uma indústria só, que gera algum emprego para aquela cidade, gera alguma renda, gera receita para o município. Então, no geral, as cidades do menos de 20 mil habitantes, que era a cidade que esse programa, o Olhar Brasil, ele atuava, eram cidades que economicamente não ofereciam muitas oportunidades para seus cidadãos, para quem nascia ali, para quem vivia ali. E chegar um programa federal, numa cidade com 20 mil habitantes, com o intuito de formar profissionalmente um diretor, uma atriz, um fotógrafo, um técnico de som, um montador, assim, era uma política pública de uma sensibilidade incrível. E ela aconteceu com suas falhas, com seus acertos, e deixou um resultado muito importante. E agora fica a saudade e o desejo de que esse tipo de política pública que olhe para o interior, aí eu falo um pouco mais abrangente, não só questão de cinema, mas outras narrativas, outras linguagens, outras artes também, que as políticas públicas olhem para esse tipo de contexto, né? Aqui em Pernambuco, já foi que a gente tem a concentração de recursos na região metropolitana, mas o edital ele tem avançado em instrumentos de interiorização, de racialização, de gênero. Então, alguns instrumentos que estão sendo adotados paulatinamente na política pública estadual têm possibilitado alguns avanços no interior, e a gente também tem que reconhecer. A gente sabe que há o que avançar ainda, mas é algo que a política pública do futuro audiovisual em Pernambuco tem se aprimorado. E esse aprimoramento ele não vem por osmose, porque surgiu uma luz no céu que está falando aqui, nossa, de não sei das quantas, que viu a razão na cabeça do gestor público, dos gestores públicos, eles resolveram adotar essas medidas, resolveram implementar essas políticas públicas. Na verdade, é fruto de muito embate, de muita discussão, de muita participação da sociedade civil, cobrando para que essas políticas sejam um pouco mais justas, que elas sejam reparatórias, que elas mitiguem essa concentração na medida que puderem. Então, nesse sentido, para quem pensa estruturar a região com um polo produtor cinematográfico, audiovisual, também é importante, além de pensar em cineclube, em festivais e mostras, em formação, em produção de conteúdo, também é importante pensar na participação política, na incidência política nessa área, porque se não for através desse embate, se não for através dessa disputa de espaço, o coronel não vai soltar a chibata e vai esperar a gente subir o alpendre e tomar chá junto com ele. Não, acho que a gente tem que ir para o embate mesmo e fazer essa disputa nos espaços democráticos. Então, ao longo dos anos, também fui testemunha, às vezes mais próxima, às vezes mais distante, de como as pessoas do interior de Pernambuco, que produzem audiovisual, que produzem cinema, foram guerreiras, foram atuantes, foram
pertinentes nas suas posturas, de estarem presentes nesses espaços de poder, de espaço de disputa política, de espaço de construção democrática da política pública de cinema e audiovisual de Pernambuco. Então, se hoje Zona da Mata tem uma estrutura, tem uma trajetória em cinema já, se hoje o Agreste e os Sertões tem, como é que eu posso falar, já tem uma musculatura na sua produção audiovisual e cinematográfica, com cineclubes, com festivais, com mostras, com realizadores, com pesquisa, com formação, com laboratórios, é também resultado de muita participação política, de muita incidência política em prol da descentralização desses recursos. Hoje nós temos uma organização muito potente, muito bacana, que é a RIPA, que é uma associação, enfim, um conglomerado de agentes culturais, não só do cinema, mas da música, da cultura popular, da produção, da política pública, que se organiza para defender essa lógica da inversão do status quo, a lógica das pequenas subversões, para que os interiores possam ter condições de florescer o que tem de melhor, que é a arte, que é a criatividade, que é a cultura, que é a identidade, né? Então, nesse sentido, também chama a atenção da importância para que as pessoas que tenham esse interesse, que também pensem politicamente, não só com relação ao governo do Estado, mas com relação aos seus municípios, com relação, da medida que for possível, ao governo federal, porque é importantíssima a participação da política pública nessa consolidação. Já caminhando um pouco para o final, assim, eu queria trazer assim rapidamente, dizer que eu sou testemunha e de certa forma colaborador também, de como a região da minha região, Zona da Mata Norte, ela mais ou menos aí 2008, 2007, 2009, praticamente não tinha produção cinematográfica, praticamente não tinha atividade audiovisual nesse sentido. E hoje, mais de 10 anos depois, a todo ano a gente tem uma série de curtas que são lançados por diretores e diretoras e roteiristas da região, já com a quantidade de técnicos em formação e competentes para poder produzi-los, com estúdios e produtoras, e, enfim, parte de formação todo ano. Fazemos documentário, ficção, animação, TV. Então, assim, em 10 anos, a gente tem um universo bem diferente na minha região. Também fui testemunha de como o Agreste, ali pegando Bezerros, Caruaru, Taquaritinga do Norte, Santa Cruz, Gravatá, essa região também passou a ter pessoas e produtoras e empresas que puderam contribuir para que essa região também seja uma região produtiva nessa área. Então, o Agreste, ele, ao longo dos anos, pude acompanhar de perto, tem sido protagonista de muitas histórias. É uma região que tem produzido alguns longas e longas importantes e premiados, que tem importantes festivais. Então, é importante que esse movimento no Agreste continue se consolidando, continue crescendo e continue tendo suas bases firmes. E a gente tem também, a gente tem alguns, eu conheço, deve ter outros que eu não conheço, mas conheço algumas regiões do sertão também que têm mostrado a capacidade que tem de ser uma região criativa e produtiva, né, audiovisual e cinema. A gente tem a região ali da Engazeira, a gente tem Afogados, tem Salgueiro, tem Arco Verde, está ali um pouco próximo também de Afogados. Então, é uma região ali que também tem coisas a serem vistas, a serem produzidas, a serem consumidas. Então, é uma região bem importante também no sertão, que tem mostrado que essa subversão é possível, que essa inversão de lógica é possível. E tem outra região que eu conheço, que é a região do Vale do São Francisco, Petrolina e cidades vizinhas, que também, historicamente, tem
tem mostrado capacidade de produzir, tem mostrado gente aguerrida para poder transformar a realidade daquela região na realidade produtiva, que as pessoas possam contar suas histórias através do cinema, que as pessoas possam ver as suas histórias na tela através do cinema. Então, é outra região que eu tenho um contato e eu acho muito bacana que seja mais uma luz, mais um farol aceso aí nessa imensidão que é o interior de Pernambuco, né? Tudo que eu falo é bem pautado pelo interior de Pernambuco, mas acho que se replica para o interior do Brasil inteiro. Tem uma outra região que eu pude conhecer o trabalho, não visitei presencialmente, mas conheci o trabalho, conheci algumas pessoas que tocam ele, que é o Polo de Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, que tem sua sede principal em Cataguases. Ele tem uma perspectiva de mais industrial. Então, ele tem estúdios, tem grandes locadoras de equipamentos, tem estrutura mais pesada, e eles recebem produções que vêm dos outros lugares do Brasil, que querem uma cidade pequena com um cenário X e que tem uma estrutura para receber. Então, essa região de Cataguases, zona da Mata de Minas Gerais, ela se organizou para receber, é o perfil da estrutura deles, né, para receber grandes produções. Então, com caterers organizados, com estrutura hoteleira organizada, com a mão de obra mais pesada, organizada e formada. Então, assim, é outra região do Brasil que é do interior e pensa estruturalmente o cinema e o audiovisual como potencial econômico. A gente teve, aí uns 8 anos atrás, uma outra experiência também bem específica em Paulínia, no interior de São Paulo, que era uma experiência mais filme commission, mais grandes produções, com muito recurso, que pensava esse cinema maior, assim, maior em termos de Brasil, né? Mas pensava esse cinema mais amplo, com maior poder econômico, mas também pensou a cidade, pensou o cinema como uma vertente econômica para poder estruturar a cidade. Então, assim, um projeto bem maior, com outros objetivos. Faz um tempo que o Polo de Paulínia parou de existir, mas também é um exemplo sobre o qual a gente pode olhar e estudar o que deu certo, o que deu errado, o que vale a pena copiar, enfim. Assim, nesse universo que é o interior do Brasil, certamente tem muitas e muitas iniciativas que devem ser descobertas, devem ser vistas, devem ser copiadas, devem se articular, porque eu acho que é daí que vem a verdadeira identidade do povo brasileiro, é que está guardado o que nos dá sentimento de nação, e eu acho que o cinema está muito nesse sentido para o Brasil e para o mundo. Assim, uma forma de linguagem, uma forma de expressão que tem capacidade de unir, sabe, de que as pessoas se reconheçam. Então, se você faz o cinema a partir dessa experiência de vida e de existência que está no interior do Brasil, eu acho que você está conseguindo acessar um nível de verdade, não que eu defenda uma verdade única em termos de identidade do Brasil, mas de verdades do povo brasileiro que talvez só o cinema produzido nas regiões metropolitanas não tem capacidade de traduzir, de expressar. Um outro elemento, último, prometo, para fechar, que eu acho importante que as pessoas que estão no interior pensem, foi uma coisa que eu tinha esquecido, é se articular com outras linguagens. Eu acho que a gente tem muito a aprender e a somar com teatro, acho que a gente tem muito a aprender e a somar com música e literatura. Então, eu acho que as pessoas que estão no interior, essa foi a última dica que eu quero trazer, é também se articulem, estejam nas outras linguagens parceiras, linguagem que comprem suas ideias, vocês comprem as ideias deles e juntos vocês consigam produzir de forma autônoma nas suas regiões. Queria mais uma vez agradecer a Marlon, a Rosinha, a Vitor, a Deise, a Poliana pelo convite, pela acolhida. Espero que de alguma forma um pouco dessa minha trajetória e da perspectiva pela qual eu vejo esse tema somem para vocês aí nas suas trajetórias e que eu fico aqui com o coração aqui irradiando que
que mais pessoas tenham esse sonho e façam ele acontecer, que ocupar esse lugar de poder é importante para a gente. A gente não tem nem ideia de como é poderoso poder produzir nossas histórias e falar por a gente mesmo. Então, um abraço, vida longa ao terceiro Curta na Serra. Vitor, obrigado. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, estou aqui para trocar mais uma ideia. Mas essa era a minha mensagem principal que eu queria trazer para vocês no Curta na Serra. Eu fiquei aqui, estava aqui ouvindo escondido aqui, mas foi muito, muito interessante, Caio, também todas essas questões que você trouxe, principalmente da realização no interior e de levar isso também, produções do interior e tanto festivais quanto filmes rodando o Brasil e o mundo, né? Eu acho que essa identificação também do público de cada lugar, de saber que pô, tem um festival na minha cidade, como você falou lá no começo, as pessoas prestigiarem. Quando a gente começou a anunciar o Curta na Serra, muita gente, pô, que legal, né? Eu não conhecia, né, Serra Negra, eu tive aí lá em Serra Negra em novembro, por aí, e eu fiquei encantado com o lugar também. E quando a gente começou a divulgar, as pessoas que já tinham participado falando dessa importância de ter festivais e filmes também realizados nesse mesmo lugar, essas atividades de formação. Então foi muito interessante. Muito obrigado pelas suas palavras, obrigado aí por inspirar, porque é inspiração também ouvir essas histórias e que você continue fazendo aí o seu trabalho e que a gente se encontre em outros festivais, em cinemas, em mostras e masterclass, enfim, muitas atividades. Parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, Vitor, obrigado e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Isso aí, então, Curta na Serra continua, formato híbrido, 18 a 30 de janeiro, e encerramos aqui, então, mais uma atividade. Até mais.